Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, bem-vindos. Vou falar um oizinho aqui pra vocês. Falar um pouquinho de entidades. Lembrando não, porque eu não avisei antes, tá, gente? Avisei quanticamente vocês, mas não avisei aqui. Se a live cair, eu não volto, ok? Já estou avisando de antemão. Vai ficar gravado só o que tiver gravado aqui, tá? Então já vou pedindo para todos vocês na hora que... Carmen, lindona! Já expande, porque quando a gente fala de entidade, gente... Oi, Pedro! As energias mexem. Então já vou falando, se cair a live, o que gravou, já vou deixar gravado aqui. E eu não vou voltar, tá? Já tô avisando antes, com antecedência. Muitas coisas acontecendo hoje, várias coisas de tecnologia. E eu tava aqui na pergunta se ia ou não fazer essa live, e era assim pra eu fazer. Não vou fugir da raia. Mas se cair, gente, o que gravou, tá? Tá bom pra vocês? Então, bem-vindos. Gratidão pra quem já chegou, pra quem vai assistir depois. Não temos tempo e espaço, né, gente? E hoje me veio esse tema de falar das nossas percepções com entidade, gente. Isso veio um pouco, logicamente, de mim, óbvio, né? Oi, Lilian! Veio um pouco do que aconteceu até hoje comigo, dando um curso que eu tava dando hoje à tarde. E eu falei, vou falar sobre isso com eles hoje. Adoro corações, gratidão, meus amores. Então, vamos lá. Falar de entidades, né, gente? Gente, entidades... hoje, no caso, nós vamos falar de entidades sem corpinhos, tá? As entidades que escolheram não estar mais com corpo nessa realidade, mas que estão presentes na nossa realidade em energia, de outra maneira, tá? Oi, Gisele. Então, o intuito é falar dos fantasminhas camaradas hoje, ou não tão camaradas assim. E, gente, por favor, façam as suas perguntas, tá? O que eu puder, eu vou responder aqui. Tem coisa que é só da classe, que mais é Silvia, tá? Então, façam as perguntas, não tenham, assim, não segurem, tá? Por que eu resolvi falar isso, gente? Porque tantas pessoas são chamadas, inclusive, de loucas, tomam remédios, ficam completamente dopadas por pura percepção de entidades. Na verdade, por resistirem à percepção de entidades, na verdade. Tá, e eu já tô percebendo aqui, algumas, inclusive, querendo falar. O que acontece, gente? Todos nós, na nossa verdade, a gente tá conectado com todo. Com todas as moléculas de energia, com todas as moléculas de consciência. E daí o que acontece? A gente percebe os seres, tá? A gente sempre percebeu, principalmente quando é pequenininho, quando a gente tá lá no berço, quando a gente não tem ponto de vista, ainda não comprou muitas coisas dessa realidade, a gente brinca com amigos imaginários e tudo mais e tal. Aí a gente começa a escutar, né? A gente percebe o medo das outras pessoas e compra como nossos, principalmente se forem os pais e tudo mais, as pessoas que a gente convive. Talvez a gente tenha escutado na nossa vida, a maioria das pessoas até escutou já, você tá louca, menina? Tá falando com quem? Isso não existe, é só na sua cabeça, não sei o que, tá louca, menina? Ai, como você é esquisita, que não sei o que, não sei o que, tal. E a gente foi fechando a nossa percepção. Mas a nossa verdade, gente, é essa conexão. Oi, Lu! Essa conexão é perceber tudo. E sim, a gente vive num planeta que a gente não enxerga os fantasminhas camaradas, os Gasparzinhos, porém não significa que eles não estão aqui com a gente. Pelo contrário, existem muitos seres sem corpos aqui por N motivos, tá, gente? Que eu não vou entrar muito nisso agora. O intuito dessa live é outra e eu já falei, tá? Vou repetir sempre. Se a live cair, vou gravar só
o que foi falado. Eu não vou voltar hoje, tá, gente? Aqui, ó, tá? Aqui, ó, tudo falando aqui pra mim. Oi, mano. Então, o que acontece? E vou dar um exemplo meu, por exemplo, agora, né? Que tem acontecido muito comigo e aconteceu hoje numa classe que eu tava dando. Era uma classe VIP que eu tava dando, com uma outra ferramenta que eu também trabalho, que é o tarô. Tava dando uma classe de tarô pra ela. E eu não lembro exatamente o que a gente tava perguntando, não sei o que tal. Acho que eu perguntei pra ela. Eu falei assim, e agora? Porque hoje foi a aula de prática. Você vai querer fazer sobre você, sobre mim, não sei o que, blá, 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 blá. Nisso, meu ouvido começou a doer. E é assim, é uma fisgada no ouvido. E ela já é minha cliente faz tempo, tá, gente? Então ela já sabe que eu trabalho com entidades, que eu sou facilitadora de entidades e tal. E eu falei, ela virou e falou assim, tem mais gente aqui? Eu falei, gente sempre tem, né? Os corpinhos, quer dizer, na verdade são seres sem corpinhos, né? Mas as entidades estão aqui direto, né? Ela falou assim, mas se teve um zumbido no seu ouvido, o que é isso? Eu falei, olha, no meu caso, tá, gente? Muito importante isso, tá? No meu caso, o zumbido no ouvido foi assim, oi, quero te passar uma mensagem, hello? E na hora eu parei, o que eu fiz? Eu já conheço o meu corpo, as informações do meu corpo, e naquele momento o que eu fiz? Eu fui pra perguntar, isso é meu? Isso é não sei o que? Isso é de não sei o que lá? Isso, né? Isso é entidade? Sim, expande. Isso em milésimo de segundo, tá, gente? E daí eu falei, não, tem uma entidade, né? É facilitação, é comunicação, é recebimento. Nos casos a gente tem tudo que a gente aprende na classe de entidades, tá, gente? E eu falei, não, é uma comunicação. O que eu fiz naquele momento? Eu tava dando a classe. Oi, Sarinha! Tava dando a classe, eu não ia parar. E eu simplesmente fiz a pergunta. Eu virei e falei assim, pode falar. Pode me passar a mensagem. Muito obrigada. E desencanei. Oi, Jolene. E desencanei. Aí ela falou, como eu tava falando com a gente continuou a classe. E ela falou assim, essa entidade aí, tô percebendo, na hora, ela tá empoderando, gente, eu amo. Ela falou assim, ela quer que eu tire uma carta pra você. Eu falei, uau, como pode melhorar? Tira uma carta pra mim, então. Ela falou assim, tem uma mensagem, não sei o que, não sei o que. Foi excelente. Esse zumbido, e ela deu um pouco de significância, na verdade. Ela falou assim, esse seu zumbido no ouvido quer dizer isso, isso aqui. Na verdade, gente, quando eu, naquela hora que eu virei pra ela e falei assim, não, é só mensagem. E virei e falei assim, pode falar a mensagem, não sei o que, não sei o que. Na hora, a dor passou. Na hora. É imediato, tá, gente? Eu não parei pra ficar analisando, pensando, não sei o que tal. Não, a comunicação de entidade, gente, é assim, ó. Então foi um zumbido que na mesma hora passou. Passou um tempinho, não sei o que, não sei o que, veio pra esse. E eu falei, ó, zumbido no ouvido de novo. Ela falou, já até sei, não sei o que, não sei o que, tal. No que eu falei, zumbido no ouvido de novo, pum, passou. Vocês estão percebendo, gente? Eu poderia falar assim, ai, meu ouvido tá doendo. Ai, eu tô com... Nossa, meu ouvido tá doendo pra caramba. Nossa, meu ouvido tá tapando. Nossa, meu ouvido não sei o que. Quantas vezes vocês já me assistiram? Vocês, a maioria de vocês aqui sabe que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, se eu falo que eu tô com uma intensidade no meu corpo, o meu corpo vai atualizando isso cada vez mais. Então, a gente vai ficando cada vez mais com essa dor, né? Com rugas, né? Ai, quando eu tô com rugas, não sei o que. Ai, meu... Nossa, tô com cabelo branco. Você vai repetindo isso e vai sendo cada vez mais. Se eu virasse e falar assim, nossa, meu ouvido tá doendo tanto, primeiro já comprei a dor, né? Em vez de ir pra pergunta. E daí, normalmente, o que a gente faz, gente, nessa realidade? Dani, a gente toma remédio, né, não? E dá um band-aid na dor. Aí, o efeito do remédio passa e volta a dor. A gente não lidou com a causa daquilo. E eu falei do ouvido pra vocês, né? Pra mim, acontece bastante com o ouvido. E eu vou trazer algumas coisas aqui pra vocês, tá? Teve um dia, 5:30 da manhã, mais ou menos, que, nossa, eu acordei com... Nossa, meu ouvido tava...
Eu acordei já na pergunta, que eu já tô dessa, né? Assim, corpo, o que você tá me falando? Porque é sempre uma informação do corpo. Corpo, o que você tá me falando? E na hora veio, entidades. Eu falei, galera, 5:30 da manhã, né? Eu tenho um horário com vocês, não sei o que lá tal, mas tudo bem. Vocês querem falar alguma coisa pra mim? Fiquem à vontade. E voltei a dormir. Passou na hora a dor. Na hora. Então, quantas vezes a gente se dopa de remédio, gente? E eu tô falando, isso daqui são exemplos muito, muito, muito simples, tá? Eu nem tô entrando aqui, existem demências, existem distúrbios de personalidade, que tudo isso a gente fala, inclusive na classe de entidades, tá? Principalmente bipolaridade, galera, 5:30 da manhã. Me poupe, né? Galera, vocês não têm relógio, mas eu tenho. Meu corpinho tá dormindo, queridões, tá? Meu horário é 23, ok? Deixo bem claro sempre. E quer falar? Fala logo e pronto, né? E pronto, passou. Existe demência, existe bipolaridade, existe esquizofrenia. Não é, a causa não é sempre entidades, não é isso que eu tô falando, queria deixar bem claro aqui, tá, gente? Mas existem sim muitos desses distúrbios que a gente percebe, são seres, são, né, com corpos, são pessoas que percebem entidades e como não sabem lidar com isso, nessa realidade não é aceito, a família é de uma religião que não aceita entidades, não sei o que lá tal, vai dopando isso tudo. E até eu tenho uma amiga minha que foi colocada num hospício com tarja preta, assim, babando, a nega ficou, ela me contou a história, eu fiquei passada, porque ela conversava com entidades. E conversava claramente com entidades. E tinha informações e tudo mais. Ela foi presa por causa disso, porque ela achou o corpo de um cara, gente que tinha morrido, e a mensagem veio pra ela, acharam que ela que tinha matado o cara. Foi presa, até explicar lé com cré. Então, quantas pessoas têm a percepção de entidades e porque não sabe o que é e fica resistindo, vai tendo dores no corpo. E, assim, para começo de história, tá? Olá, Moacir! Para começo de história, gente, como é que é que a gente tem à noite? Insônia. A pessoa que não tem insônia, né? Rosana, lindona! Insônia, gente. Insônia. Por que as coisas geralmente acontecem à noite com a gente? A percepção de entidades. Muita gente fala assim, nossa, eu acordo toda noite, 3:33 da manhã, com percepção de... Eu sei que tem algo ali, não sei o que. Não sei o que. Por quê? Porque a gente baixa as nossas barreiras, gente. A nossa mente sai do caminho e a nossa percepção fica mais aguçada. Aí o que acontece? As entidades vão lá, né? Começam a falar com você, no meu caso, por exemplo, né? Dói o ouvido. Aí eu falo, nossa, tô com uma dor no ouvido, que tô sentindo um zumbido no ouvido. A entidade fala o quê? Ai, ela me percebeu. Ai, vou continuar falando. E ainda vira e fala assim, galera, aqui ó, ela percebe a gente, é ela que vai ajudar a gente. E isso, coincidentemente, acontece só quando você tá, geralmente, dormindo. Porque aconteceu uma vez, eles vão voltar, gente. Se a gente não comunica com as entidades, eles vão voltando. Eles sabem que você percebe até, e eles vão ficar. Não é sacanagem, não é pra te sacanear, não é pra te trazer dor, não é nada disso. Eles as entidades percebem que você os percebe. Os outros até percebem, mas não acordam, não falam nada, não reconhecem que estão tendo alguma coisa. Eles falam assim, isso daí não vai dar em nada. A outra assim, eu vou pra aquela ali. Ui, ela tem percepção, eu vou pra ela. Tá? E quantas vezes a gente tem dores de ouvido? Quantas vezes a gente tem enxaquecas? Gente, eu tinha enxaqueca, na verdade a enxaqueca, ela vinha porque eu tinha uma percepção, e eu nunca soube disso, isso aconteceu, tipo, 2 meses atrás, gente, numa leitura do livro Conversando com as Entidades em Inglês, que eu tava com a Mônica Gillian, que eu sentia cheiros, e eram entidades, eu não sabia, e eram cheiros tão fortes, gente, mas tão fortes, tão maiores do que as outras pessoas sentiam,
E eu ficava, ai, que cheiro, que não sei o que não sei o que. E ficava, o quê? Resistindo e reagindo à informação que o meu corpo estava dando, não ia pra pergunta, não fazia nada. O que causava? Enxaqueca. Verdade que o problema era o cheiro? Eu não sabia. Então eu resistia e reagia às informações que o meu corpo estava dando. Tanto que até hoje eu não trabalho com cheiros, tá, gente? Tenho, tipo assim, e é tão claro. Tem muita gente que fala assim, nossa, tô sentindo um cheiro de rosas do nada. Tá no meio da Paulista, assim, num prédio com... Nossa, acabei de ver um corte no meu dedo aqui agora. Do nada. Olha que interessante no meio dessa live. No meio da Paulista, numa sala de reunião fechada, com ar-condicionado, tô sentindo o cheiro de flores. Cheiros. Quantas vezes a gente olha assim do ladinho e a gente fala assim, nossa, tenho certeza que eu vi alguma coisa se mexendo ali. E daí a gente não reconhece isso e a gente fala assim, tô louca. E esse vira o nosso ponto de vista. Então, quantas coisas no seu corpo você tem hoje? Insônias, pensamentos meio estranhos, que nem parecem ser seus. Cheiros, ouvido. Eu tenho uma amiga que já me contou uma vez, gente, ela sentiu um tapa nas costas. Às vezes a gente escuta o nosso nome e daí a gente não sabe o que é, toma remédio, faz um monte de coisa. Gente, até coisa de desastrado, tá? Olha o que me veio pra falar pra vocês agora, que foi um negócio no meu dedo aqui. Até ser desastrado, se cortar, não sei o que lá tal, às vezes é a entidade chamando a sua atenção. Gente, e assim, dor nas costas, dor em alguma coisa no corpo, existe, tá? Isso, tá? A entidade cutucando, assim, ó, fica cutucando. Querida, eu quero sua atenção, Sil, me dá atenção, Sil, me dá atenção. E você fala assim, cara, nossa, mas tá enchendo o saco, isso aqui é uma dor do nada. Você já fez 527 milhões de exames. E não tem nada. Até que uma hora de tanto você resistir, você começa a realmente, primeiro que você já comprou aquela dor, né? Você começa a trazer uma doença no seu corpo. Isso é mega real, tá, gente? Tanto que tem não só a classe de entidades, que a gente facilita isso, a gente faz um monte de processo já com vocês na classe de entidades. Voltei. Eu já falei, ó, se cair, vai ficar gravado o que ficou gravado, tá, gente? Então expandam. Nada nem ninguém é maior do que vocês. Se cair, vai ficar gravado o que tá gravado. Eu não vou voltar, tá? Só pra avisar. Quando criança, sempre escutava alguém chamando meu nome. Sara. É surreal. Só quando criança, Sara. Verdade. Quantas vezes a gente fala assim, cara, eu tenho certeza que alguém bateu no meu ombro. E daí você olha, não tem ninguém. Às vezes você vê uma luzinha no meio do nada. Gente, as entidades estão aí. Oi, Má! A gente convive com elas, tá? E assim, e não é porque elas estão aqui, primeiro, que é pra ter medo, pelo amor de todos os deuses, não começa com isso, tá? Eu não vou nem falar nada. Que é pra ter medo, que é pra ficar perturbado com isso. Nenhum ser tem poder de fazer nada com a gente. Ninguém. Não tem. Ah, mas você tá falando que dão dores. Não são as entidades que nos dão dor. É o nosso não reconhecimento do que o corpo está trazendo de informação sobre elas que traz a dor. É a gente que tá tendo dor. É a gente que tá assumindo, tô com dor, não sei o que. A gente não reconhece o que é aquilo, a gente traz a dor. As entidades estão chamando a nossa atenção através do nosso corpo, que é o que eles conseguem fazer. Tá? Eles não conseguem fazer absolutamente nada com a gente. Gente, eles não têm corpo. Eles não conseguem. Para eles mexerem em alguma coisa, é um esforço do caramba. Tá? Isso são já outros níveis. E se eles estão em outros níveis, gente, eles não vão ficar sacaneando vocês. Eles têm mais o que fazer do que ficar te sacaneando.
tá? Hashtag fica a dica. Fui nos pontos de... Agora é mais tranquilo. Fui nos pontos de vista e ficou mais tranquilo. E, gente, eles estão aqui. Você, quando sai na rua e passa por pessoas, você tem que fazer alguma coisa? Você tem que falar oi pra todo mundo? Você tem que falar, oi, o que você precisa hoje? O que eu posso fazer por você hoje? Não, né? Você tá passeando na rua, você tá passando por pessoas. Entidades é a mesma coisa. Não é porque são entidades e que você as percebe que você tem que fazer alguma coisa. Tá? Aí vem, se você tem ferramentas e você percebe que elas gostariam da sua contribuição, aí a gente tem a classe de entidades com um manual de 70 páginas, com trocentas ferramentas de como trazer facilidade na nossa vida. Tá? Tô achando aqui que a classe de entidades seria uma virada de chave. Interessante ponto de vista que temos esse interessante ponto de vista na minha vida foi. Tá? E eu sempre falei isso pra vocês, gente. Eu nunca tive coisas de corpo, assim, de gozado. Agora que eu tô falando pra vocês, tá caindo um monte de ficha. Inclusive, quando eu era pequenininha, eu tinha otite. Eu tinha muito otite quando eu ia pra praia. E verdade que era otite. Nossa, agora tá vivendo várias, assim, né? E, tipo, lembrei de quando eu tinha o problema com cheiro, não sei o que. Sempre o corpo dando informação, gente. A classe de entidade, gente, de novo, eu já falei algumas vezes isso. É a gente se reconectar com todas... Reconectar, porque essa é a nossa verdade, tá, gente? Se relembrar, se reconectar com todas as moléculas de consciência do universo. A gente começa a relembrar a magia que a gente é. E eu falo, não só me trouxe facilidade para todas as áreas da minha vida, como por brincar com as ferramentas de facilitar e comunicar com as entidades, a minha comunicação com o meu corpo e comigo melhorou. Eu não sei, não dá para falar para vocês, gente. Eu tenho uma paixão, não é à toa que eu virei facilitadora de entidades, de classe de entidades. Porque foi uma virada muito grande na minha vida. Eu nunca mais tive dor de cabeça. Nunca mais eu tive dor de cabeça. Nunca mais eu tive dor de cabeça. Nunca mais. Eu tive acho que umas 2 ou 3 vezes que não era minha. E daí comecei a devolver pro remetente. Não era nem de entidades, pra falar a verdade. Coisas no corpo, gente. Eu tive, um tempinho atrás, eu tive uma alergia que era de entidade, sim. Foi muito, eu fiquei acho que uns 2, 3 meses com uma alergia do capeta. Tudo que isso traz à tona destrói e descria, gente. E eu sabia sim. Oi, fala, lindona! E era total de entidades, tá? Muita coisa de alergia. Ai, gente, aí ó, só porque eu tô falando, agora eu tô reconhecendo tudo que eu tive por 40 anos, gente. Sempre tive problema de urticária na vida. Não foi só por entidades, tá? Tiveram outras coisas que eu criei também na minha realidade que trouxeram muitas urticárias, tá? Mas muitas eram entidades, sim, e hoje eu reconheço total. Gente, eu não tive mais urticária, eu tive essa semana passada e era de entidades, eu trabalhei isso e já passou total. Eu tinha enxaqueca. Eu tinha otite quando eu era pequena. E hoje eu nunca... Assim, e eu falo isso direto pra vocês, com 43 anos de idade, eu nunca na minha vida eu tive a saúde que eu tenho hoje. Porque além de tudo, falar a classe de conversando com as entidades, fazendo e usando as ferramentas, me trouxe facilidade com o meu corpo. Ai, mas é uma classe de conversar com Gasparzinhos. Não! É uma classe de comunicação com entidades. Todos nós somos entidades. Nath, lindona! Todos nós somos entidades, nós somos com corpos, eles são sem corpos. Uma empresa é uma entidade, essa garrafa de água é uma entidade, esse batom é uma entidade. E a gente é capaz de conversar com absolutamente tudo. E eu já contei várias histórias, um dia eu vou fazer uma live das histórias de objetos, né, de como eu já consertei computador, já consertei impressora, conversando, só conversando, tá, gente? Então, de novo, quantas coisas vocês têm no corpo de vocês hoje que se vocês não chamassem de dor... Ai, gente, olha o que me veio.
Todos os lugares que vocês chamam, ah, não, isso daqui é congênito. Sei lá, nem que porra é essa. Isso daqui é meu, eu sempre tive isso. E eu trago outra coisa pra vocês. Ah, total, trago forte aqui. Minha equipe de contribuição, como que eu percebo. Travou, voltei. É minha equipe chamando a minha atenção. E eu morro de rir com a minha equipe, é muito engraçado. Quantas coisas que você tem no seu corpo hoje, que se você não chamasse de doença, de dor, de coisa que é sua, do seu corpo, que você já até acostumou com tudo isso, que você poderia reconhecer hoje, que são simplesmente percepções de entidades ou outra coisa que você nunca reconheceu e poderia mudar imediatamente. Só faz essa pergunta e perceba no corpo de vocês se sai alguma coisa, alguma insanidade. E fala pro seu corpo agora: corpo, me mostra tudo que eu percebo de entidades. Me mostra como que a gente percebe a entidade junto. Pergunta pro seu corpo. E vê o que o seu corpo fala. Eu já tô percebendo um monte de coisa aqui. E daí percebe e fala assim, pô, eu sempre tenho isso. Nossa, entidade? Gente, não é sacanagem quando eu falo dessa classe, tá? Não é merchan. Existem trocentos facilitadores maravilhosos no mundo inteiro. A classe de entidade, gente, ela traz muita coisa pra gente conversar com absolutamente tudo. E conversar não com essa boca, tá? Com essa... o verbal que a gente conhece em português, não sei o que tal. Gente, tudo é energia. Só de conectar. Uma coisa que eu sempre faço, nossa, eu lembro que aconteceu, isso vai sair um pouco do tema, mas é entidade de qualquer maneira, eu nunca esqueço. Teve uma vez uma amiga que o gatinho da filha dela sumiu. Tava sumido por 2 dias. E tipo assim, já tinham procurado em tudo quanto é canto, e ela mora numa casa toda aberta, não sei o que tal, tinham procurado nas câmeras e nada. Naquele dia eu falei, nossa, por que será que ela não me falou, não sei o que tal? E eu olhei, e ela me mandou um videozinho do gatinho, uma graça, e eu sou louca por animais, né, gente? Na hora eu já me coloco como contribuição. E eu olhei pro gatinho, primeiro que meus gatos já começaram a chegar perto, porque eu virei e falei assim, que contribuição posso ser para esse gato? Só. Naquele momento, eu percebi, a minha gatinha começou a olhar assim, ela ficou olhando assim, eu falei assim, seres da natureza, e expandiu, né? Eu falei assim, ok, e eu falei, Belita, é você que vai brincar hoje pra procurar esse gatinho? E tipo assim, Bambina já tava capotada, Cookie já tava capotada, já tava todo mundo, né? E eu percebi vários seres, assim, na hora que eu falei que contribuição eu posso ser, os seres, em volta de mim e falaram assim, bora. Isso foi tipo, acho que umas 8, 9 horas da noite. Eu acho que em menos de 2 horas encontraram um gatinho em cima de uma árvore à noite, gente, às 11 horas da noite. Eu só me coloquei como contribuição, não fiz absolutamente nada, não parei a minha vida. Eu falei, que contribuição posso ser? Percebi as entidades que gostariam de ser contribuição naquele momento. E o gatinho foi encontrado em menos de 2 horas. Saiu totalmente do tópico, né? Quantas coisas vocês têm nos corpos de vocês agora? Nossa, saí total do tópico de dores. Quantas coisas no corpo de vocês percebem que é percepção de entidades? Dor de cabeça, muito pensamento, assim, enxaqueca, dores no joelho. Sil, quando vem um ataque de pânico, o que pode ser? Ataque de... Pedro, primeira coisa, sempre vai pra pergunta, tá? É assim, primeiro, isso é meu? Primeira pergunta sempre, tá, Pedro? Isso é meu? Se você percebe um sim torto, verdade, eu comprei isso como meu, tá? Porque às vezes a gente compra a percepção de todo mundo, dos seres e tudo mais. Ataque de pânico, vai pra pergunta. E eu não vou falar muito aqui nessa live, porque é uma coisa mais pra classe, tá?
Mas vai para a pergunta, corpo, o que você está me mostrando com esse pânico que você está escolhendo? Que informação tem aqui, corpo? Eu teria que fazer uma coisa com você, tá, Pedro? Por isso que eu não vou fazer aqui, é uma live e que tá aberta para todo mundo, tá? Vai para corpo, qual é a informação que você tá me passando aqui? E pergunta, isso é meu? Isso é de algo ou alguém? Isso é entidades? Isso é percepção de entidades? Vai perguntando e vai percebendo no seu corpo qual que é o mais leve. O mais leve é aquilo. Ok, corpo. O que eu faço com isso? Corpo, gratidão pela essa informação. Como podemos mudar isso com total facilidade? Por isso que eu falo, gente, na classe vocês trazem isso e a gente faz a facilitação específica para vocês. A gente vai trabalhar isso na classe, tá? A gente vai para você ir percebendo e eu facilitando. Eu sou a facilitadora, eu vou facilitar a sua consciência. Te empoderar a você fazer a mudança, tá? A facilitadora, gente, não faz mudança para ninguém, tá? A gente empodera vocês com as ferramentas para que vocês façam a mudança na vida de vocês, tá? Isso é Axis, gente. É trazer para vocês o empoderamento de quem vocês são, de tudo que vocês já sabem, tá? Então, Pedro, se pergunta, tá? E assim, é difícil, né? Vamos destruir, descriar isso, mas assim, eu não vou dizer pra você que sempre que tem um ataque de pânico, é sempre aquilo. Porque não é, tá? Por exemplo, eu quando tinha as minhas enxaquecas, que eu vou lembrar disso, ó, tinha sim bastante, que eu lembro de uma bem específica, inclusive, que era totalmente entidades. Mas eu sempre tive muitas enxaquecas, que eu chamava de TPM, na verdade. Uma era que era ponto de vista de criação, que eu criei total, e que veio por causa de um relacionamento anterior que eu tive, tá? Que não tinha a ver com entidades. Era outra coisa essa criação. Então, eu não posso falar que a enxaqueca que eu tinha era entidades. Cada caso é um caso e é na hora que vocês estão tendo aquela dor, aquela intensidade no corpo, aquele pânico, aquele ataque, não sei o que tal. Verdade, corpo, o que você está me mostrando aqui? Coloca a verdade na frente, tá, Pedro? Para que o seu ser esteja mais presente ali, tá? Para que não tenha mentira. Eu uso o verdade na frente de tudo, gente. Eu tô esperando. Voltamos. Já falei, se cair eu não volto, tá, gente? O que gravou, gravou. Então, Pedro, pergunta sempre, cada caso é um caso, tá? Então, não assuma, porque se você criar um ponto de vista de que, toda vez que tem síndrome de pânico, é entidades, você vai criar isso, tá? O seu ponto de vista cria a sua realidade, e não. Cada vez que acontece alguma coisa no nosso corpo, a gente vai pra pergunta. Ok, meu amor? Ficou claro, Pedro? Você já tinha colocado entendi, mas boa vida, meu amor! Aconteceu de novo esse fim de semana. O que será que aconteceu de novo esse fim de semana? Gente, é surreal como o nosso corpo, ele é uma máquina de informações, gente. É tanta consciência que o nosso corpo... Eu tô falando do corpo, não tô falando da mente, tá, gente? A nossa mente carrega dados. O nosso corpo é pura consciência. Pura consciência, meus amores. Tá? Aliás, Nath, eu tô te devendo. Eu não esqueci de você, tá, Nath? Eu não esqueci mesmo de você. E eu vou marcar com você. Ai, gratidão, Pedro. E assim, na classe, gente, quantas pessoas, quantos facilitadores de entidades, quantas pessoas que já passaram pela classe de entidades falam que tomavam tarja preta, tomavam um monte de remédio para depressão, para bipolaridade, para... Como é que chama? Borderline, gente. E depois de classe de entidades pararam. Não foi de uma hora para outra, usando as ferramentas, indo para pergunta e não sei o que tal. Porque a percepção de entidade, gente, por quanto tempo a gente se mentiu e bloqueou sobre isso? Por quanto tempo a gente carregou o ponto de vista de que entidades não existem? E assiste filmes que dão medo na gente, né? Só filme de medo para exatamente nos controlar, nos desempoderar
da nossa magia, que é essa percepção de tipo assim, queridos, eu sei que vocês estão aqui, tem horário para vocês, tá, queridões? Ó, volta tal horário, porque nada nem ninguém pode me parar, gente, nada nem ninguém pode fazer nada comigo sem a minha permissão. Tá? Então, na classe, gente, a gente fala exatamente de tudo isso. E a gente facilita. Na classe é uma coisa mais tete a tete, gente. A gente pode falar especificamente de tudo que tá passando com você, tá? E você vai fazer a comunicação. Você vai trazer, porque eu não posso facilitar você pelo meu corpo. O meu corpo vai dar resposta sobre mim. Eu posso ter uma percepção de você. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas nada melhor que a sua verdade, tá? Então, a facilitadora tá lá na classe pra, honestamente, vai te facilitar, vai estar lá junto com você, tirar suas dúvidas e te empoderar para você fazer essa mudança. Porque não adianta nada a facilitadora chegar lá e falar assim, ah, querida, é isso, isso, aquilo, tá? Vamos modificar isso agora, e depois você compra. E daí vai fazer classe de entidade de novo, daí outra classe de entidade. Eu faço 500 mil classes de entidade, mas porque eu escolho e porque eu adoro, gente. Tá? Eu continuo fazendo. Eu sou facilitadora, eu continuo fazendo classe de entidade, porque eu amo de paixão. Com outros facilitadores é outra visão, é uma delícia. Mas não porque eu tenho algo para resolver. E daí eu vou pedir para aquela facilitadora. Não, para isso também tem facilitadores que fazem sessões. Eu faço sessão, inclusive, com entidades. Tá? Na verdade, eu faço sessão de facilitação de consciência, para você ver aonde você não está transformando aquilo, aonde que está a incongruência nos seus pedidos e o que está recebendo. Tá? Eu faço sessões com isso. Tá? Mas, e de novo, já me perguntaram, qual a diferença entre sessão e a classe de entidade? A sessão a gente vai trabalhar uma coisa bem específica. A classe de entidade vai te dar um manual para você trabalhar com isso e movimentar a sua vida inteira. Um manual com ferramentas para movimentar a sua vida inteira, para você ter as ferramentas. E você pode até trabalhar com isso, fazer sessões de entidades com todo mundo e ganhar dinheiro com isso. Que mais é possível? Não é não, gente? Como podemos ter mais facilidade ainda? E, gente, as entidades estão aqui loucas para colaborar com a gente agora. Existem todos os tipos de entidades, gente. Existem vou entrar no julgamento agora, as boazinhas, as sacanas, as brincalhonas, as protetoras, as maldosas, isso é tudo julgamento, tá, gente? Entidade é entidade. Como elas eram com corpinho, elas serão sem. Muitas delas nem sabem que não tem mais corpinho, tá? Então, a classe de entidade, gente, é empoderar você a saber o que você já sabe. E te dá um manual com 70 páginas de ferramenta. A gente tem... Eu falo já até... Eu não gosto, né? Quase nada. Tem exercício, tem um chart, tem 2 páginas, na verdade, que eles aumentaram agora, ficou ótimo no novo manual. 2 páginas com um chart de beabá de como conversar com entidades. Para vocês começarem a ter essa facilidade. Tem exercício de download para receber mensagens das entidades, de trocentas ao mesmo tempo. Tem exercício de recebimento. De seres de luz, gente. De entidade, de equipe de trabalho, de equipe de contribuição, que chama hoje, tá? Os teammates. Gente, tá? A gente fala de insanidades, de inconsciências, de todos os tipos. Existem seres da natureza, existem demônios, existem entidades congeladas, entidades fumaça, entidades brincalhonas e zombeteiras, tá? Deficiência auditiva, e aí comunicação é no mínimo divertida. Gente, já teve acho que foi a Mitzi que contou uma vez que ela pegou, a Andrea, que tinha uma entidade que achava, ela morreu muda, ela saiu do corpinho dela, ela era muda e tava tentando comunicar com a Andrea, e tipo, ela era muda e tipo, falando em sinais, não sei o que, e não tem essa percepção. Gente, é surreal, é maravilhoso isso, tá? É um mundo muito maravilhoso. E quando a gente tem, seres da natureza, nem me fale, quando a gente tem essas ferramentas, a gente pode sim, é uma questão de prática, tá, gente? Você não sai da classe de entidades e destrói e descria isso, sai da classe de entidades sabendo tudo.
tá? Eu comecei com a minha primeira classe de entidades, acho que faz 2 anos, gente. Nós estamos em 21, 2 anos. Foi em fevereiro de 2019 que eu fiz a minha primeira classe de entidades e o ano passado, em julho, eu me tornei facilitadora de entidades, tá? Eu não sei quantas classes de entidades eu já fiz, tá? Mesmo porque as que eu facilito também são pra mim. Eu sempre sou facilitada, tá? Então, assim, e você sempre vai perceber, nossa, então, hoje aqui conversando com vocês, eu lembrei que quando eu era pequena, eu tinha otite. E tinha otite brava, gente. Eu lembro que minha avó bruxona pra caceta, mas não pode falar, tá, gente? Não pode, que era tudo católico. Ela pegava, acho que ela colocava azeite, sei lá o que era, azeite quente, não sei o que tal, mas ela colocava a mão em cima, assim, né? Era a mão, não era a porra do azeite, não era algodão, não era nada, era a mão. E ela ficava benzendo, sabe essas coisas assim? Eu lembro que era o carinho dela, na verdade, né? A energia que ela era pra mim naquele momento. Mas eu tinha muito lá na praia. Muito, e quando eu era pequena. O quanto que... A minha família não sabia, gente, nada sobre entidades. Imagina virar e falar assim, você tá escutando alguém, filha? Não sei o que tal. Imagina. Oi, Cati, lindona! Você tá escutando alguém, filha? Pergunta aí pro seu corpo o que ele tá te dizendo. Gente, isso em 1900 bolinha. Literalmente 1900, tá, gente? Eu sou de 77. Então, isso na praia, eu tinha, uns 6, 7 anos. E, não, é porque entrou no mar e ficou água, não sei o que, não sei o que tal. Trocentas pessoas entram no mar. Por que eu ficava com a porra da otite e as outras pessoas não? Por que será, gente? Então, assim, era mágica. Isso é incrível. Só que eu não sabia. E tudo bem. Hoje eu sei. Oi, Tânia. Hoje eu sei. Hoje, cada coisa que o corpo me fala, e pode não ser entidade, tá, gente? Tem várias coisas que eu percebo que não são entidade. Várias vezes, lindona! Às vezes a Terra pedindo contribuição pra gente, o planeta Terra pede contribuição, a gente percebe isso no nosso corpo, o nosso corpo é feito da Terra, tá, gente? A Terra pede contribuição, a gente percebe algumas coisas no nosso corpo, tá? Pode ser percepção, gente, às vezes a gente é Bob Esponja da consciência, o nosso corpo, ele percebe tudo de todos, às vezes a gente tá curando a galera do prédio, super divertido, aliás, né? Fazer pergunta, gente, porque cada segundo é um segundo diferente. Uma hora você tá curando a galera do prédio, outra hora você tá curando inconsciências de uma galera que nem pediu para ser curado, para falar a verdade, tá? Isso a gente também pode falar em outra ocasião, e na classe a gente fala também. Percepção das entidades que estão chamando a sua atenção, pode ser... Vixe, gente, pode ser tanta coisa. Tanta coisa. Então, assim, comecem a se perguntar. Gente, eu tô sem... Meu computador hoje resolveu fazer um reparo de última hora, tá atualizando pra minha nova frequência. E eu não tenho nem horário aqui. Nossa, 45 minutos já. E ó, que gozado, justamente hoje que eu falei aqui, botei ordem na casa de que ninguém ia me parar, eu não caí. Ó, que gozado. Que interessante isso, né? Não, gente. Então, verdade que as entidades podem derrubar você? E vocês percebem que quando eu falei aqui, quando eu tô falando pra vocês, aqui não é só pra vocês que eu tô falando, tá, gente? Não é só pra vocês, eu tô falando pra uma galera que tá aqui junto também, tá? Que fala assim, galera, só estou avisando, se cair, vai ficar gravado o que ficou gravado. Eu não vou voltar. Eu já tô dando recados que ninguém me paga. E